Olá, como está você? Tudo bem? Esse é o seu programa Fé para Hoje, sua nova atitude. E trazendo mais um tema para você descobrir, para você ver coisas diferentes. Estamos oferecendo a você a revista. O pastor Ronaldo está aqui ao meu lado segurando já 2 animais de estimação. Espinossauro. É de estimação, pastor? É estimação. É de estimação, tá certo. O espinossauro e o apalossauro. É isso? Não sei. Tá certo, é Vamos isso descobrir mesmo. durante o programa de hoje. Você sabe, nós já exibimos o programa na semana passada sobre dinossauros. Aliás, ele já está lá na nossa página no YouTube. É só você procurar. Você vai ver o primeiro programa desta série. E outros programas também. E outros programas que estão lá. Você pode acessar o YouTube e também pode entrar em contato conosco com o Facebook, com o Instagram e também com o Twitter. E a revista você vai pedir no site biblia.com.br. Vai receber gratuitamente a revista Princípios para você ter uma nova atitude em sua vida ou um novo tempo em sua vida. É isso que nós queremos com o programa Fé para Hoje. E o programa começa já. Nossos 2 convidados que estiveram conosco na semana passada retornam. Dr. Paulo Souza, que é biólogo, professor na Universidade Federal de Alfenas. Prazer muito grande retornar ao programa, professor, conosco. Prazer é meu e principalmente pela oportunidade do assunto que nós vamos conversar. Perfeito. E também o pastor Vinícius Mestre, que é um especialista também, um estudioso, apaixonado por esta área tão importante que são os dinossauros. É um prazer estar aqui de novo e poder acompanhar o professor aí com tanta sabedoria, transmitir um pouquinho mais desse conhecimento que são anos e anos de pesquisa aí, não só nossa, mas de outras pessoas que a gente acaba dando sequência no estudo, né? Perfeito. Nós deixamos vários assuntos, pontuamos algumas coisas no programa passado, mas especialmente no programa de hoje gostaríamos de falar sobre a questão da chuva de meteoritos. Temos até uma ilustração ali no nosso cenário, o ato final dos dinossauros, etc. O senhor já mencionou um pouquinho no programa passado sobre isto, mas gostaríamos de voltar um pouquinho mais e gostaríamos também de falar sobre as cores dos animais, tá bom? Então, vamos lá, por favor. É importante lembrar, como nós dissemos no programa passado, que os eventos não se excluem. Eles podem ter ocorrido em paralelo. Quando nós dizemos do dilúvio, da água que precipitou e emergiu, recentemente, em abril de 2017, foi produzido e publicado um artigo mostrando a possibilidade de nós termos produção de água no interior da Terra, a partir da pressão e dos processos que ocorrem, por exemplo, com o quartzo. Então, quando a Bíblia diz que explodiram as fontes do babismo, muitas pessoas vão dizer, mas como tinha água lá se a água veio de um cometa e coisa do tipo? Será? A ciência é uma coisa, teoria é outra, né? Então, nós enxergamos que esses eventos, às vezes, numa visão, num paradigma ateísta, vai ser explicado de um jeito, né? Na visão criacionista, vai ser explicado de outro. E nós estávamos conversando sobre isso, né, pastor? Inclusive sobre cada meteoro marcando um período para o modelo ateísta, evolucionista, mas que poderia ter sido uma única chuva num único momento no modelo criacionista, não é isso? Com certeza. E o que chama atenção até na ideia que a gente trocou, que o Tiranossauro Rex, ele é como que extinto no Triássico pelo último meteoro que cai. Só que é Triássico é o terceiro período. É o terceiro período. Tem o primeiro Triássico, aí o Jurássico, aí o Cretáceo. No Cretáceo, o Tiranossauro Rex ele é excluído. Mas é mais um meteoro. Isso dentro da visão evolucionista. Evolucionista. Na nossa visão criacionista, é simples. Quando os meteoros caíram, esse animal ele não entrou na arca. Por quê? Amalgamação, hibridação genética. Uma escritora conhecida como Ellen White, ela fala exatamente sobre isso. E dentro da ciência, mesmo da evolução como criacionista, a hibridação genética ela é muito aceita. Por quê? Você trabalha dentro da espécie. Só que ela era uma espécie confusa e ele não entra na arca. Então, o último meteoro realmente matou ele. Então, você vê que tanto a evolução
como criacionismo, não estão errados. Você está falando deste Tiranossauro animalzinho, Rex. do Tiranossauro Isso, Rex. esse de verde. Que por um Esse verde que acaso, está aqui na nossa mesinha. que por um acaso está colorido de verde. Isso. Essa é a questão, exatamente. Aqui nos registros, né, nós, pela ação que nós vamos ter dessa ausência de oxigênio, nós não vamos ter como preservar a matéria orgânica. Ok. Então, digamos assim, né, quando um paleontólogo ele encontra um fóssil desse, ele vai pedir para alguém, produza para mim. E o indivíduo vai pedir alguns parâmetros. Mas o que você gostaria? Então, essa morfologia é uma morfologia aproximada. Nós não temos certeza se, inclusive, eles tinham essa forma dessa maneira. Né? Seria próximo a isso. Pode haver também até um pouco de fantasia. Pode. Para que... Isso. Sons nos filmes, cores. Né? Nós dizemos assim, o desenho dos músculos. Né? O esqueleto é aquele, isso tudo bem. Mas o desenho dos músculos é que nós não temos certeza. É questionável, né? Sim. Por isso que o Tiranossauro Rex, ele é um dos mais questionados entre os cientistas que levam essa pesquisa bem a sério. Porque muitos dizem que ele nem era carnívoro, ele era um necrófilo. E para você entender entre carnívoro e necrófilo, o carnívoro é o que caça a sua presa. O necrófilo não, é que alguém caça e ele vai lá e se alimenta dessa presa. Urubu, uma hiena, né? Um urubu, uma hiena. Ele não seria o leão, o leopardo, o guepardo. E interessante que a estrutura dele, ela não é simétrica, então as garras pequenas da frente, a cabeça muito grande, cauda curta, o pêndulo, que é ali o osso, como se fosse o nosso cóccix, que mantém ele nessa posição, eram pequenos. Então não tinha ação que nos outros répteis teria. Caiu, ficava. O equilíbrio era muito frágil. Era frágil, ele não podia sair correndo atrás do animal. Então por que ele é tão temido? Ele é temido pelo tamanho da cabeça e por um animal de ser 3 metros de altura. Temido, digo assim... Os filmes que acabam fazendo isso, né? Aí entra muita ficção. Sim. Então, por exemplo, eu olho para um T-Rex, quando eu encontro ele dá uma aparência, puxa, cabeça grande, assustador. Então, na minha mente já cria um filmezinho, né? Esse animal, ele era assustador. Mas daí, quando você é um cientista, você não tem essa pressuposição. Você vai deixar o registro fóssil, como o professor falou, dizer para você quem ele era. Então, muitos desses animais, a gente encontra animais no estômago dele. Então, vamos acabar com a moral dele aqui, né? Ele não era um caçador. Não era um caçador. Outros caçavam e ele ficava esperando ali o... Sim, e o por causa barulho, do tamanho, por causa dessas dimensões. Por exemplo, os Velociraptors, sim, eles se aproximavam, eles saíam, eles que caçavam, vamos dizer assim, mas e eles ele ia eram lá maiores. E se apropriava da carcaça. Isso, e pelo tamanho, ali acabava assustando. Agora, qual era a problemática do T-Rex? Ele não tinha possibilidade de levantar com qualquer queda, então ele não podia baixar a cabeça para se alimentar. Ele tinha que, com as suas garras, atrair essa carniça para algum lugar mais próprio para ele, com muito cuidado, se alimentar. Você trouxe, Vinícius, uma garra, essa garra que você disse era uma falsa garra. Isso, é um pseudofóssil que a gente chama, porque ele não é um fóssil, um registro fóssil. Ele é em madeira, mas ele é muito próximo da realidade. Então, aqui tem até as cavidades para os nervos passarem, o tecido muscular. E essa é a garra do Velociraptor, que ela ficava como um terceiro dedo, onde as duas primeiras garras cortavam a carne, e essa aqui tinha a possibilidade até de cortar osso. Então, geralmente, esse animal atacava um animal por trás no sistema nervoso, para que então ele caísse e depois se alimentasse, porque eles eram pequenos, eles não eram tão grandes como eles. Então, a arma fatal deles era essa garra, que era como uma catapulta armada, ou um gatilho de revólver, que quando você solta, ele ia com toda a pressão. E essa daqui era a arma mais poderosa do tempo de lesionar Jurássico. até a espinha dorsal de algumas espécies. Agora, um aspecto importante, por que estão os dois aqui? Né? Um Triceratops e um T-Rex. Porque esses dois animais, eles romperam paradigmas, não eles, mas as pessoas que os estudaram. A doutora Mary, na Alemanha, estudou um T-Rex. E ela, fugindo do convencional, que é se contentar com o fóssil, ela serrou o osso. E os colegas imaginaram, mas qual o propósito disso? Mas é a curiosidade, né? Nós somos mais movidos pelas perguntas do que pelas respostas. E ela encontrou o quê? Tecido mole. E o Triceratops, o professor Mark, da Universidade Estadual da Califórnia, fez a mesma coisa. Ele serrou o osso e ele encontrou tecido mole. O que nós dizemos? Né? Às vezes quem nos assiste não entende. Esses animais, se eles tivessem milhões de anos, o soterramento, a ausência de oxigênio, causaria uma migração dos minerais para o interior do seu tecido, do seu material orgânico.
e haveria uma substituição, por isso que nós chamamos fósseis. Fósseis. Quer dizer, estão mineralizados. Você encontrar tecido mole é um indicativo muito importante, porque ele diz que talvez, então, esse animal não tenha os milhões e milhões de anos que se dizia ter. Isso é importante. E quando você aplica o teste do carbono 14, ele, digamos, se transforma em azoto em 5.730 anos, e você encontra carbono 14 nele, então você sabe, ele não tem nem 6.000 anos. E com isso, a Bíblia é coerente, quando lá em Jó, capítulo 40, Deus cita que ele é o autor, por exemplo, dessas espécies, daquelas que não sofreram amalgamação. Então, a Bíblia está coerente com isso. E aí vai nos remeter, então, à questão de contemporaneidade. Bom, algumas imagens podem ser apresentadas para que nós possamos ver. Um exemplo, estatuetas astecas. Como que os astecas fizeram essas estatuetas? Como se fosse essa coleção do pastor Ronaldo. Se eles nunca tivessem visto esses animais. Pelo menos, né, para ter ideia. Justo. E até a simetria dos animais, né? Como que as pedras incas, inclusive, por que nas linhas de Nazca não se mostra aquele desenho daquele dinossauro? Por que não se mostra? E o receio de ter que admitir que quem desenhou a baleia e o macaco, Sim. e porque viu uma baleia e um macaco, desenhou o dinossauro porque viu o dinossauro e foi contemporâneo dele. Claro. Então, são questões que quebram um pouco desse paradigma e mostram que, muito provavelmente, nós fomos contemporâneos. E com as mudanças ambientais pós-diluvianas, essas espécies foram as primeiras que se extinguiram. E dando força para isso, professor, aqui a gente tem uma Spirifer, né? Que ela é do período pré-cambriano. Aí que tem é que segurar antes bem para ele poder... da explosão do Cambriano, ser. que é onde surgiram a maioria das espécies. Sim. E aí você pega uma Spirifer dessa em barro, que ela não pode chegar a Com 1 milhão de pirita. anos, com pirita, com uma estrutura que ela é sensível, você começa a falar assim, puxa, então provavelmente de 10.000 anos no máximo aí, chutando alto, pode ter isso aqui, mas não 1 milhão de anos. E se ela é pré-cambriana, que é muito anterior aos dinossauros, o que será que teria então aí de uma incógnita? Talvez a pressuposição, a forma como a gente entende e tenta enxergar as coisas. Aí faz sentido, né, professor, você encontrar um tecido mole e descobrir que tem um DNA ali e que se fosse necessário e tivesse a possibilidade da gente criar um dinossauro, nós teríamos todas as ferramentas. Só que não vem vida de um lugar onde não tem vida, só vem vida de vida. E isso é o que chama atenção na pesquisa científica. E aí você vê Aristóteles falando, o lindo da pesquisa científica é você chegar a uma conclusão daquilo que você pesquisou. Você pesquisou uma maçã e no final do teu estudo você descobre que ela é maçã mesmo. E não é aquilo que você achava que era, mas o que realmente ela é. Aí isso é uma ciência pura, né, professor? A ciência elege o método. E pelo método, todos que seguirem por aquele mesmo caminho têm que chegar no mesmo resultado. Isso é ciência. Agora, as teorias são teorias. E o que nos vai levar até elas são algumas preconcepções que nós temos, mitos, fantasmas, não é? Então, às vezes as pessoas pensam, ciência e religião não conversam. Não, conversam sim. Nós precisamos eleger o parâmetro. Isso. O parâmetro da ciência. Acho que até conversam muito, né? Quando você apresenta a questão dos tecidos moles que foram encontrados nessas espécies, isso significa que o tempo que até então vem sido propagado, que o sistema ou a crença evolucionista tem apresentado, não é compatível com a questão dos tecidos moles. Não. Ou seja, os tecidos moles encontrados nesses fósseis nos demonstram que é bem mais recente o período e onde esses animais realmente viveram. Então, esses dois exemplos que vocês deram aí, dos incas, também os astecas, não é? São demonstrações. As anglo-saxônicas também trazem a mesma ideia. Quando você trazem olha, relatos. Né? Beowulf, né, que é uma história bem dessa época, eles trazem assim as dimensões, os parâmetros de cada animal muito preciso ao que o relato fóssil que nós temos hoje. Então, assim, essa história ela não pode ter sido contada apenas com imaginação, para dar tão exatamente o tamanho de um plesiosauro. Sim, o selo de comemoração do aniversário do Palácio Imperial, que mostra o desenho do esqueleto de um plesiosauro. Por quê? Porque havia sido... Você tem aqui o modelo, né? Isso, porque ele havia sido encontrado pelo baleeiro Zuiumaru
e, né, deixou todos ali assim um pouco passados, porque eles diziam, vem cá, mas como nós conseguimos encontrar esse ser? Então, na verdade, nós estamos até conversando, né, talvez alguns nem estão extintos, Isso. só que o seu habitat não é o nosso. Isso. E por isso nós não temos nos esbarrados, mas muito provavelmente nos próximos anos, alguns até serão noticiados aí na imprensa de uma forma geral, né? Porque na medida em que aumenta a população, aumenta a capacidade dos nossos equipamentos, nós podemos nos encontrar com alguns e inclusive fazer o registro desse momento. Já se encontramos com alguns, né? O Selacanto. Sim. O Selacanto foi um O achado, elo, né? Um elo perdido O elo que assustou. perdido que vive até hoje. Vive até hoje. Então, é um peixe de profundidade que diziam, não, já foi extinto 66 milhões de anos. E, de repente, o pescador chega com ele lá para vender na peixaria. E aí o pessoal falou, opa, peraí, esse peixe aqui não é o que você está falando. Isso aqui é um selacanto. E aí a ciência vai, porque a ciência ela é honesta, ela trabalha para isso e descobre, puxa, nós tivemos um equívoco aqui. Esse selacanto é aquilo que a gente falou que estava extinto. Não é. E também você pega outra. E nem continua evoluindo. Continua evoluindo, ele está ali Né? igual. Tá ali cara. igual, exatamente né? igual Foi. um fóssil. E assim, uma coisa importante, a gente frisar sempre. Temos que dar oportunidade para o modelo criacionista. Isso. Sim. Porque ele não é anulado por causa do modelo evolucionista, ou ateu, podemos dizer assim. Então, só porque Deus está no meio da história, isso quer dizer que então não é válido. Você mesmo mencionou cientistas, vários cientistas, que até deram bases importantes para tudo que a gente que acredita hoje. Mas a InScience, ela até está fazendo essa discussão entre... Porque agora tem uma terceira teoria, né? Que é o design inteligente. Sim. Que, na verdade, o design inteligente, ele trabalha muito próximo do criacionismo. Então, algumas pessoas até atacam o design inteligente, dizendo que não, vocês não Como criaram se fosse... nada como fosse um criacionismo disfarçado. Mas não, é uma teoria, tem pessoas sinceras trabalhando ali, muita ciência interessante. Agora, o que nos faz pensar é o que nos faz chegar a um resultado exato. O problema é que às vezes a gente não pensa, a gente só vai na onda de quem está fazendo um filme melhor, que nem Jurássico. Jurassic Park, se a gente assistir o filme, a gente vai achar os dinossauros o máximo. E vai achar que a gente não é nada, mas nós somos muito mais inteligentes do que eles. Aí vem a descoberta quando você para pesquisar e descobrir o que realmente eles eram. Então, talvez a maior conversa que a gente tem que ter entre ciência e religião é vamos pensar um pouco. Calma, vamos pegar a parte da ciência, da evolução, porque faz sentido mesmo um Big Bang, faz sentido, mas talvez a pressuposição é equivocada aqui. Vamos usar ele como um quebra-cabeça. A leitura do fenômeno, do evento, não é? Uma leitura mais correta, mais próxima. Então, isso vai fazer com que a gente melhore a ciência e a religião. E a ciência é importante, eu acho que a gente tem que frisar isso. A ciência não se opõe à religião. Não. Os evolucionistas e os ateus tentam possuir a paternidade da ciência para ir com esse, vamos dizer assim, canhão, Sim, que é a com a ciência, força. tentar desconstruir a religião. A ciência e a religião nunca se opuseram. Agora, ateus e evolucionistas se opõem à religião e à criação. Né? E tentam ter para si a ciência, quando a ciência não é deles. Ciência é ciência. Isso. A ciência tem um método, tem metodologia específica e dá para fazer as duas coisas. Atender e orientar e nos direcionar. Isso. Gostaria que vocês dessem assim, uma palavrinha finais aí que vocês acharam que ainda precisariam colocar e ainda não demos tempo porque estamos encerrando realmente a nossa parte. Como a gente mencionou da arca, acho que era só importante que a gente falar um pouquinho desses animais que tinham uma coisa diferente, que eram os gigantões, apatossauros, os argentinossauros, eles tinham uma alimentação muito rápida, se alimentavam muito porque a boca grande, o estômago imenso, e eles também tinham algumas pedras que eles usavam que eram conhecidas como gastrolites, que essas pedras ajudavam na digestão, e que possivelmente isso podia acontecer no estômago de um choque entre elas e uma faísca, junto com os gases, e algumas chamas saírem da boca. Isso é científico, era possível, mas nós não podemos afirmar que isso acontecia. Então, a ciência é você usar do que você tem, mas não afirmar uma coisa que você não sabe. Então, poderia ter? Poderia, mas nós não sabemos. Então, isso ajuda os muito dragões, a entender né? os dragões, mais enormes, o Leviatã, que provavelmente chega muito próximo do dragão, porque cuspia fogo, tinha várias cabeças. E aí você vê o registro bíblico dizendo, o Leviatã, tu, ó Deus, esmagaste as cabeças dele. Em Salmo 74, 14, você vê lá Jó falando que
saía fumo do seu nariz e faíscas de fogo. Então não dá para a gente dizer assim, era uma baleia que ela subia e jogava água. Faísca não tem nada a ver com água. E que a borbulha daquilo lá poderia parecer fumaça. Não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo fumaça. Então, a ciência é isso, é pegar o que é palpável e usar. E o que é especulação, deixa como especulação, como uma ideia nossa. Perfeito. Doutor Paulo? E o importante, né? Não tenha preconceito. Tire todo o preconceito da tua mente e dê uma chance. Estude, avalie, né? E tenha sempre como uma régua, como uma balança fiel, a ciência e o método científico, e não as teorias. Muito obrigado. Foram fantásticos aí, nos abriu a mente para várias possibilidades e compreendemos um pouco mais sobre os dinossauros. Animais fantásticos, incríveis, que a gente pode aprender também com ele da criação de Deus. Muito obrigado, pastor Vinícius, obrigado, doutor Paulo. Pastor Ronaldo, agora abrindo a palavra de Deus. É incrível como a gente pode, assim, se aprofundar cientificamente sendo um cristão. E há grandes, nós temos programas na Novo Tempo que trabalham bastante essa questão, né, sobre o criacionismo. E nós, inclusive, mencionamos aqui coisas do evolucionismo, como essa que você mencionou, a questão das 3 chuvas de meteoros, né? E, na realidade, houve uma chuva, não é? Então, quebrou as placas tectônicas, a água saiu, quer dizer, não é uma coisa ilógica, é uma coisa lógica. O princípio da Pantalassa, o grande oceano, e o princípio da Pangeia. Está na criação. Deus não fala, surjam várias terras, ele diz a porção seca, uma única massa de terra. Sim. Veja, então ciência é ciência, e é ela que tem que ser a régua. Exatamente. E o texto aqui que eu gostaria de mencionar rapidamente, depois desses 2 programas maravilhosos aí sobre este assunto, está em Salmos capítulo 19, você conhece. Diz assim, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Quer dizer, são obras das suas mãos. Nós acreditamos neste modelo. Dá uma chance, ou dê uma chance, para este modelo em que Deus se torna o Senhor e Deus, deixar Deus ser Deus, né? A compreensão do ser humano que foi criado por alguém que o ama tanto, né? A base de Deus não é o poder, não é a força, é o amor. E esse amor foi mencionado, ou foi mostrado por Cristo, né? Até eu estava lendo esses dias um pequeno comentário e o autor dizia, um pastor dizia assim, vamos imaginar uma conversa de Deus ou da trindade, da divindade lá no céu. É meio assim humano pensar assim, porque se um pensa, o outro já pensa, isso é normal, mas imaginemos assim, até dando um pouco de antropomorfismo aí à pessoa de Deus. Mas Deus, o Pai, diz assim, olha, eu gostaria de fazer uma criação, criar o homem. Aí o filho diz, sim, pai, mas e se ele se rebelar contra nós? Não tem problema, nós vamos resgatá-lo, vamos buscá-lo, para que ele volte a entender o seu objetivo aqui na Terra. Então, a força de Deus não está, o poder de Deus não está na sua força, mas está no seu amor. Então, imaginem mãos amorosas criando o ser humano, de uma vez, colocando todos os elementos importantes no corpo, soprando o fôlego da vida. Essa é uma visão cristã, que a mim me satisfaz. Eu respeito a sua, mas a mim me satisfaz, porque alguém bem intencionado me criou para um propósito. Houve o pecado, houve um desvio todo deste planejamento, não é? Do Éden e tudo mais, mas Deus continua sendo Deus, Ele continua segurando os ventos da terra. Então, quando a Bíblia diz os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos, não está falando só do céu, das estrelas e tudo, fala de todas as coisas. O verso 2 diz assim, um dia discursa ao outro dia, e uma noite revela conhecimento à outra. Não há linguagem nem palavras, e deles não se vê nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Essa é a presença de Deus no mundo constante.
O poder de Deus é tão grande que quando Ele disse haja luz, houve e existe até hoje. Tudo que Deus falou aconteceu e ainda existe. O pecado desfigurou, a vinda do dilúvio, como disse o Dr. Paulo, também o pastor Vinícius, ela mudou a atmosfera, mudou a situação em que vivíamos, o tempo de vida diminuiu, mas Deus está no controle de todas as coisas. Então, louvado seja Deus, porque Ele controla todas as coisas. Eu prefiro, lendo um pouco, não sou um cientista, mas leio, já comparei os dois modelos, me satisfaz mais o modelo de Cristo. E me faz ficar mais confortável diante de um Deus que planejou, que executou. Houve um pequeno desvio em todo este plano, mas Ele está no controle e vai recuperar e restaurar este nosso mundo, não só em nossa pessoa, mas também em a natureza. Imaginem só, se a natureza é tão bela hoje, quanto será quando não houver mais pecados? Então quero fazer um convite para você, para acreditar nesse Deus, dar uma chance para que este modelo seja o modelo da sua vida. Deus criou você, restaurou você e está disposto a estar com você todos os dias da sua vida até a eternidade. Eu quero orar com você nesse momento. Pai, entregamos a nossa vida ao Senhor como Criador, como Salvador. Que o Senhor possa restaurar em nós a imagem de Cristo Jesus. Restaurar em nós, no futuro, a imagem de Adão, que na realidade era a tua imagem. Nós estamos satisfeitos com o modelo que mostra que o Senhor fez todas as coisas. Ajuda-nos a entendermos isso, para entendermos também o teu plano para a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Até o nosso próximo programa Fé para Hoje, sua nova atitude. Tome uma atitude nova hoje.